Hoje vamos trocar um papo sensacional aqui no canal a respeito de individualismo e hiperfoco na vida do praticante de Muay Thai. Seja ele um praticante iniciante, intermediário ou até mesmo avançado. Seja ele um atleta amador ou um atleta profissional ou simplesmente um profissional da área do Muay Thai. Quais os problemas acerca do hiperfoco e individualismo? Quais os prós, quais os contra, o que serve para a gente utilizar ali dentro do Muay Thai, o que acarreta problemas dentro do Muay Thai e como o Muay Thai ajuda a gente a lidar com essas questões. E aí, sacana? Individualismo e hiperfoco dentre os praticantes de Muay Thai. Este vai ser um papo muito interessante porque eu sempre fui uma pessoa individualista desde criança ali, desde a minha infância. Eu sempre tive dificuldade de compartilhar as coisas, desde objetos, brinquedos, comida, entre várias outras coisas. Sempre tive dificuldade de querer fazer parte de grupos, né? Querer ajuda das outras pessoas para fazer as coisas. Eu tive ali o meu período de, eu quero fazer isso sozinho. Sempre gostei de fazer as coisas sozinho porque eu queria fazer a minha maneira. Eu sentia que as pessoas não conseguiam executar as tarefas da maneira como eu gostaria que ficasse. Sempre que eu fazia no coletivo não ficava do meu agrado, então eu optava sempre em fazer sozinho. E ser individualista acarretou uma série de problemas ali ao longo da minha infância, adolescência e até mesmo na vida adulta. E só ali na transição entre a adolescência para a vida adulta que eu comecei a ser um pouco mais flexível. Eu comecei a entender realmente o quão a gente precisa de outras pessoas quando eu entrei no Muay Thai. O individualismo sempre foi algo muito presente na minha vida a ponto de ser confundido com egoísmo, né? Eu chego a dizer até que tinha um pouco de egoísmo nisso também, porque eu não gostava de compartilhar minhas coisas. Só que assim, eu optava em comprar algo e te dar para não ter que te dar o meu, para não ter que compartilhar o meu, sabe? Tipo assim, questão de comida, por exemplo. Se eu tô comendo um lanche e você pede um pedaço, eu não quero dar um pedaço do meu pra você. Eu não quero, tipo assim, eu prefiro comprar um e te dar inteiro do que ter que compartilhar o meu. Isso é uma parada assim que eu tinha muita dificuldade. Ao longo do tempo eu fui começando a melhorar isso, começando a entender que a gente precisa compartilhar e que, cara, não vai te matar dar um pedaço do teu lanche. Isso é só um exemplo bem bobo para dizer o quão o meu individualismo estava mesclando ali com um pouco de egoísmo, né? De não querer compartilhar mesmo, de querer fazer as coisas sozinho, né? Eu tinha essa dificuldade de fazer as coisas em grupo porque na minha cabeça fazer sozinho sempre dava mais resultados e eu podia fazer no meu momento, eu podia fazer com as minhas ideias, as coisas fluíam melhor. Só que isso acarretou uma série de problemas. Um dos problemas que isso acarretou foi o isolamento, né? A ideia de querer fazer as coisas sozinho me deixou sozinho, me deixou com essa pilha de eu tenho que ficar sozinho no meu canto fazendo, eu não posso chamar outras pessoas, não quero também que outras pessoas participem porque não vai render tanto quanto eu gostaria. E aí isso atrapalhou na escola, atrapalhou no grupo de amigos, atrapalhou com os familiares, porque querendo ou não, algumas coisas a gente precisa de suporte, a gente precisa de outras pessoas ali para nos ajudar, porque sozinho realmente não dá. E às vezes a pessoa que ela tem esse individualismo, ela não consegue perceber isso, né? Ela prefere passar por perrengues ali, carregar um peso absurdo sozinho, porque ela não quer compartilhar, ela não quer a ajuda do outro, né? Ela sente que ela não precisa, que ela consegue se virar sozinho. E aí eu só consegui ter essa noção de que eu não preciso fazer tudo sozinho já na transição da adolescência para a fase adulta ali. Quando eu comecei a namorar, eu comecei a entender que eu precisava compartilhar alguns momentos, que eu precisava da ajuda da minha namorada para algumas coisas. Ela também precisava, tinha essa troca, né? Tinha que ter essa troca para o relacionamento funcionar. E aí quando eu entrei no Muay Thai, aí eu percebi um mundo completamente diferente, cara. As aulas de Muay Thai são simplesmente aulas coletivas. Até daria pra, contratar um personal ali com o professor e tal, e ser só você e ele, mas ainda assim você estava ali com outra pessoa, dependendo do serviço de outra pessoa. E quando você tem um nível muito alto de individualismo, você não quer o serviço de outra pessoa, você ia ver na internet ali como aprender Muay Thai e treinar sozinho, sabe? Só que não, eu fui para as aulas coletivas ali e ali eu entendi que, para funcionar eu preciso dessas pessoas aqui.
Para eu evoluir, eu preciso do meu parceiro de treino. O meu parceiro de treino precisa de mim. E assim a gente vai chegando mais longe. E sim, sozinho dá para você ir muito longe, mas com uma equipe bem estruturada, com uma equipe que está com o mesmo propósito que o seu, você vai muito mais longe. Você consegue ir além do que você tinha em mente. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais esse lance de ter que me relacionar com outras pessoas, me relacionar no sentido de trocar informação, de interagir, de participar, ser mais participativo, sabe? Nas atividades, nos treinos, entre outras coisas relacionadas ao esporte, para entender melhor como funciona esse lance de coletivo, porque no Muay Thai você tem que ter esse contato, né? Às vezes o cara precisa de um suporte ali, né? Um segura o aparador, depois troca, aí o outro motivando e se ajudando o tempo todo. Sozinho, cara, você querendo fazer sozinho não funciona. Tinha ali as gincanas, né, as brincadeiras ali, as competições em grupo, em que não adianta você ser o melhor. Sozinho você não vai conseguir, você precisa do cara mais forte, você precisa do cara mais ágil, você precisa do cara que tem uma resistência a mais. E aí isso foi me mostrando, sabe? A vida em si foi me mostrando, mas o Muay Thai foi que me deu esse start maior de que a gente precisa do outro e de que nem tudo a gente precisa fazer sozinho, né? Dá pra compartilhar, dá pra ser ali no coletivo. Então o Muay Thai me ajudou muito nessas questões. Ser individualista em alguns momentos é bom, tá? Tem seus pontos positivos, como por exemplo nessas questões em que você sabe que fazendo sozinho algo você consegue ter um melhor resultado do que fazendo no coletivo. A questão de fazer um pouco melhor, fazer a sua maneira, isso funciona muito bem também, porque às vezes no coletivo cada um tem uma ideia e de repente você quer fazer algo à sua maneira e o coletivo ele vai atrapalhar. Então, nesses momentos, em algumas questões, em alguns pontos, é muito positivo você ser uma pessoa individualista, desde que você saiba separar isso, porque chega um momento que ser individualista acaba te isolando de tudo e de todos, né? Então, é preciso tomar muito cuidado a partir do momento que você está sendo individualista a esse ponto de se isolar, que é os contras, né? Se isolar, ficar uma pessoa mais antissocial, uma pessoa que acha que consegue resolver tudo sozinho, aí nós temos um problema. Mas também se você souber dosar e souber usar isso ao seu favor, dá para você ter grandes resultados aí. E agora vamos falar um pouquinho também sobre o hiperfoco. Eu sou uma pessoa que em alguns momentos eu entro em estado de hiperfoco e isso ao mesmo tempo que para algumas coisas seja muito útil, né? Eu consigo ser muito mais produtivo, consigo render bastante. Para outras coisas acaba acarretando uma série de problemas, como por exemplo, deixar de fazer coisas importantes para fazer coisas simples, porque eu entrei em um estado de hiperfoco e eu não consigo fazer outra coisa enquanto eu não terminar aquela que eu iniciei. Ainda que não seja algo tão importante, mas é algo que me prendeu ali, algo que eu não consigo largar enquanto eu não terminar. Isso é um dos problemas maiores do hiperfoco. O lance de você começar algo, focar naquilo e não sossegar e não conseguir fazer qualquer outra coisa que seja enquanto não terminar. Isso acarretou uma série de problemas para mim, né? Eu comecei a focar em coisas que para mim não era tão importante e deixei de treinar e deixei de me preocupar em pagar contas importantes, porque eu tô ocupado demais fazendo isso aqui, eu só vou pagar essa conta ou treinar quando eu terminar. E o tempo passa, o tempo não espera a gente concluir a missãozinha aqui para começar a fazer a parada principal. Eu já perdi grandes oportunidades de trabalho que poderia mudar minha vida ali no período em que eu estava, porque eu estava focado demais fazendo uma coisa que nem era tão importante assim, mas eu estava em estado de hiperfoco, eu não conseguia parar, eu não conseguia fazer a outra coisa. E se por algum motivo eu conseguisse parar para fazer a outra coisa, eu não conseguia focar naquela coisa porque a minha cabeça estava única e exclusivamente focada no que eu estava fazendo anteriormente. E aí quando eu entrei no mundo da luta, no mundo do Muay Thai, é que eu comecei a entender que em alguns momentos o hiperfoco é muito bom, mas na maioria deles não. Na maioria deles não serve, como por exemplo no sparring ou até mesmo ali na competição durante a luta. A partir do momento que você entra em hiperfoco e você bota na cabeça que você precisa machucar o adversário e nocautear ele a qualquer custo, você fica cego para tudo e todos que estão em volta. Ou seja, você fica burro,
Você só foca naquilo que está na tua frente e você não consegue, por exemplo, prever que o adversário ele vai contra-atacar, ele vai montar uma estratégia ali para te pegar, porque você só vai para frente igual um doido, igual um burro. Você para de escutar o treinador, você botou na tua cabeça que você só precisa machucar e nocautear, que é o que todo mundo, todo atleta praticante ali, lutador, sabe que tem que fazer para vencer a luta, né? Tem que machucar o adversário. Mas isso você vai construindo, você vai sentindo a luta. Não é simplesmente eu vou lá e faço. E a pessoa que entra em estado de hiperfoco, ela não consegue separar essas coisas. Ela simplesmente foca naquele único objetivo e se desliga de tudo e todos. E esse pra mim é o maior problema do hiperfoco. Isso na vida também, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. É algo que te rouba a atenção de outras coisas, né? A sua atenção ela fica direcionada para um único objetivo, uma única tarefa, e você não consegue focar em outras coisas. E ainda quando você consegue deixar essa tarefa de lado para fazer as outras coisas, você não consegue ter um resultado tão bom, porque a sua mente está na tarefa anterior, como eu já mencionei. E isso é muito ruim, cara. Vou te falar, isso é muito ruim. Então, quando a gente vê uma pessoa falando sobre hiperfoco, que ela é uma pessoa que tem hiperfoco e isso é muito bom, não é de todo bom, tá? Não abraça essas ideias, não. Hiperfoco é bom em alguns momentos, tal qual o lance do individualismo, é bom em alguns momentos, mas em outros é algo muito prejudicial aí, principalmente se você não consegue saber separar qual a importância das tarefas que você está executando. Por outro lado, tem os pontos positivos, assim como tudo na vida, ou quase tudo. Se você é uma pessoa que está produzindo algo ali ao seu favor, algo para sua própria empresa, onde você tem o seu próprio tempo para dedicar aquilo, aí você entra em estado de hiperfoco ali, só sossega quando terminar, sem cobranças, né? Sem fatores externos ali que possam te atrapalhar ou exigir que você esteja naquele lugar, naquele momento. Então, para uma pessoa que tem principalmente tempo disponível, o hiperfoco é maravilhoso. A partir do momento que você entra no estado de hiperfoco, fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que você realmente precisa, sem fatores externos para atrapalhar, mano, aí é uma maravilha. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Queria trocar essa ideia com você que está me assistindo aí a respeito do individualismo e o hiperfoco, algo que eu carrego na minha vida desde sempre, e o quão o Muay Thai tem me ajudado a lidar com isso, né? Me ajudado a viver ali no equilíbrio, cara. É uma coisa que fez muita diferença na minha vida, até hoje faz, e eu preciso ter muito cuidado com isso. Eu geralmente consigo me diagnosticar com algumas questões que eu prefiro não ficar espalhando por aí, porque é algo que eu consigo hoje viver muito bem com isso, assim, não é algo que ferra a minha vida de um todo. Como, por exemplo, SPA, né? Que é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, é algo que eu sempre percebi comigo, mas nunca falei sobre. Muita gente tem essa parada, isso acarreta uma série de problemas aí nas nossas vidas. Inclusive o lance da comunicação, eu tenho muita dificuldade de me expressar e de falar as coisas que eu gostaria de falar, porque eu saio atropelando tudo. Isso gera uma série de ansiedade na gente, né? Eu tenho uma ideia e enquanto eu não executar essa ideia, eu não consigo sossegar, não consigo pensar em outra coisa ou fazer em outra coisa. Aí junta SPA, junta individualismo, junta o hiperfoco e uma porrada de outras coisas e a gente fica maluco. O que nos salva, no caso que me salva, é o Muay Thai, né, cara? Toda essa energia, toda essa bagunça, esse tornado que tem na minha mente, eu consigo jogar tudo ali no Muay Thai, descarregar ali durante os treinos e conseguir manter um equilíbrio de vida aí para fazer as coisas que eu faço, para fazer o resto das minhas atividades diárias. No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas. Se você for comprar qualquer tipo de equipamento de luta, eu recomendo fortemente os equipamentos da linha Máximo. Utilizando o meu cupom SONY10 você ganha 10% de desconto, belezinha? Eu vou lutar dia 7 de dezembro agora contra o atleta Tawan Lai, é o top 1 da categoria dele, valendo cinturão nacional. Você pode adquirir o ingresso do pay-per-view utilizando o cupom SONY10 também lá no meu Instagram, belezinha? O link tá lá disponível para você adquirir o seu ingresso. Dia 29 agora vai estar rolando também a promo de Black Friday aí da Máximo e você pode estar, adquirindo seus equipamentos ali. Fique ligado, sacana. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de informação para você estar acompanhando mais de perto, belezinha? No mais é isso e bora jogar Muay Thai!